Olá, meus amigos, passemos ao estudo da lição número 8, a lição que vai completar o nosso raciocínio sobre Jesus tendo vitória sobre a morte. E a lição de hoje fala sobre a esperança da vitória de Cristo no Novo Testamento. Desde que os patriarcas ouviram a mensagem de redenção, todos passaram assim a visualizar, a focalizar essa redenção. Desde Adão, quando Deus disse a ele que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, então eles passaram a acreditar nessa grandiosa assim valorização do Filho de Deus, daquele descendente que viria para resgatar a todos os seres humanos e trazer salvação. E no Novo Testamento nós encontramos justamente a realização de todas as promessas. Por isso que um escritor chamado John Boyce, ele escreveu o seguinte: a ressurreição de Cristo é o amém a todas as promessas feitas desde Adão até Jesus. Então, a ressurreição de Jesus se tornou assim um fato assim memorável, porque a cruz foi um fato assim diria ruim para a cristandade. Jesus morreu na cruz, mas se não houvesse ressurreição, seria assim uma missão fracassada. A ressurreição de Jesus dava sentido à missão de salvação. Um Deus morto não pode fazer nada pelas pessoas que necessitam dele com vida. Por isso Jesus ressuscitou para dar vida àqueles que creem nele. O verso áureo da semana está no livro de 1 João 5, 11 e 12. Diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Interessante que essas palavras elas focalizam a volta de Jesus e a vida eterna depois desse evento maravilhoso. Obviamente que está inclusa aí a ressurreição dos justos para desfrutarem a vida eterna. Nossa esperança a respeito da ressurreição foi vivida também pelos seguidores de Cristo. A esperança que nós temos hoje de que Cristo voltará e então executará uma ressurreição especial para os que nele creem, foi uma esperança vivida também pelas pessoas do tempo de Cristo. O apóstolo Paulo dizia que Jesus Cristo vai voltar nesses dias, então os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Era uma esperança grandiosa. Eles vivenciaram o milagre da ressurreição de Jesus e isso criou neles a expectativa de uma vinda de Jesus e depois a ressurreição. Durante esse tempo, as pessoas acreditavam que Jesus estava no céu fazendo uma intercessão por todos eles, e a nossa crença também. Naquele tempo, no tempo de Jesus, já havia a crença da imortalidade da alma. Os gregos, eles mantinham essa crença. Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos gregos, eles difundiram a ideia da imortalidade da alma. Sócrates dizia que o homem é matéria e que o que resta, o que sobra de bom, é a sua alma imortal. Por isso, esse pensamento grego era muito difundido na época. Porém, a Bíblia é bem clara, ela não aceita, ela refuta esta ideia da imortalidade da alma. O ser humano não é um ser que tem dupla personalidade espiritual. Ou seja, um ser vivente e um ser espiritual dentro dele. E morre a parte vivente, matéria, e o ser espiritual sobe para Deus, ou fica vagando, vai para o purgatório e assim por diante. Não é a crença bíblica. A crença bíblica é muito clara que o ser humano ele é um ser vivente, uma alma vivente única. Parou o fôlego, morreu o ser humano e o fôlego volta para Deus. Não, essa expressão, o fôlego volta para Deus, não é uma alma, não é um ser espiritual, um fantasma que volta para Deus. Nada disso. O que volta para Deus é o fôlego que se mistura no ar. Fôlego que Deus soprou nas narinas humanas. Tá? E quando o Novo Testamento menciona que os patriarcas, eles aguardavam uma recompensa, está com isso dizendo que eles não foram direto para o céu quando morreram. Estão na sepultura aguardando Jesus voltar para dar-lhes a referida recompensa, conforme está no livro de Hebreus capítulo 11 e capítulo 12. Então é importante ressaltar isso, que a pessoa morrendo não vai para o céu.
Na lição que lemos a semana passada, sobre Jesus Cristo venceu a morte, um dos fatos inegáveis de que a morte não leva a pessoa direto para o céu foi o fato de Jesus ter morrido, ter sido colocado na sepultura. Quando ele ressuscitou, Maria foi até lá, e no jardim ela não reconheceu Jesus. Jesus disse: Maria, sou eu. E ela tentou tocar em Jesus, e Cristo disse: não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Ora, essa expressão deixa claro que Jesus não havia ido para o Pai. Sua alma não foi para Deus. Jesus disse: não fui para o Pai ainda. Se a crença da imortalidade da alma fosse verdadeira e séria, assim que Jesus morresse, a alma dele subiria para o céu e ficaria com Deus. Ele não teria dito essas palavras para Maria: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai e diz aos meus amigos que eu ressuscitei, que vou me encontrar com eles. Primeiro vou falar com Deus. Por isso, Jesus se tornou o centro da nossa esperança, como foi para os patriarcas. Os patriarcas estão no pó da terra aguardando Jesus voltar para que dar-lhes a recompensa através, então, primeiro da ressurreição e depois, então, da ida para o céu. Houve um cristão chamado Godolt. Godolt tinha, assim, um amor por Jesus grandioso. Ele escreveu uma pergunta em tom de retórica, ou seja, de um apelo. Ele perguntou o seguinte: o quanto vocês precisam de Jesus? E ele mesmo respondeu dizendo o seguinte: olha, de minha parte, diz ele, eu preciso de Jesus como uma planta seca precisa da água. Minha alma, ou seja, aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu sou, é como uma criança faminta e sedenta. Eu preciso do seu amor para o meu refrigério. Eu sou como uma ovelha errante e careço de Jesus como o meu fiel pastor. Eu sou um débil ramo que eu preciso da cruz para me encostar e então me enlaçar na cruz e assim eu subir na direção segura. Eu sou um pecador e careço da justiça de Cristo, senão Deus não me aceita. Eu sou um pobre maltrapilho espiritual e preciso de sua santidade e inocência para me cobrir. Eu sou um ignorante espiritual e preciso dos seus ensinamentos para que me torne sábio. Eu sou simplório e tolo e devo ter a guia do Espírito Santo para que eu não erre tanto nesta vida. Por isso, em tempo algum, em nenhuma situação, diz Godolt, eu posso passar sem Jesus. Se eu sou acusado por Satanás, junto ao tribunal divino, eu preciso de Jesus como meu advogado. Se eu estou aflito, não vejo saída, ele pode ser o meu ajudador, a minha porta aberta. Se eu for abandonado, ele será o meu apoio e nele eu encontrarei segurança total. Quando chegar a morte, ele será a minha vida. Quando eu estiver me decompondo na sepultura, Jesus será a minha ressurreição, porque Cristo é tudo para mim. Que expressão maravilhosa desse cristão impressionante que fazia de Jesus tudo na vida dele. Deve ser o nosso pensamento. Façamos de Jesus assim, o nosso esteio, que a cruz seja assim a parte para nos amparar como ramo ligados na videira. Por isso nós enfatizamos que aqueles que estão em Cristo terão direito à vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim terá a vida eterna. Quem não crê em mim já está condenado. A Bíblia mostra que não há vida longe de Jesus. Se ficarmos longe de Cristo, nós não teremos vida. Todos os que acharam que poderiam se afastar de Jesus e ter felicidade, acreditaram numa vida após a morte, acreditaram que podia fazer de tudo que Jesus poderia salvá-los sem o mínimo esforço. Eles se enganaram, eles caíram no abismo da filosofia, dos ensinos errados, e com certeza o resultado dessas crenças será a perdição, infelizmente. Por isso Jesus é a grande esperança central do Evangelho. Afastar-se de Cristo será como se condenar. Ellen White, no Deserto das Nações, na página 750, declarou o seguinte: aos aflitos eu desejaria dizer, tende bom ânimo, existe esperança na manhã da ressurreição. As águas das quais vocês têm bebido, se parecem amargas, só Jesus pode torná-las doces através do seu amor e da sua compreensão. Por isso, corramos para Jesus. Uma mulher idosa de uma certa vila na Bélgica, ela era o terror do lugar. Ela era praticante de magia negra, de feitiçaria, de encantamentos.
ela prejudicava as pessoas que lhe encomendavam certos serviços espirituais. E essa mulher era considerada como uma mulher de mau caráter, pois finalmente o evangelho foi levado na vila onde essa mulher morava. E não é que, passando para ir ao mercado, a mulher ouviu um pregador falando palavras de fogo, falando sobre Jesus, e penetrou no coração dela. Ela parou por alguns instantes e, inconsciente de ter que ir no mercado, ela parou e escutou durante 20 minutos o pregador falar de Jesus, e o Espírito Santo falou naquele coração. E ela abandonou todos os seus maus procedimentos de magia negra. O diabo lutou muito para essa mulher não deixar os maus caminhos, mas foi vencido pelo poder do Evangelho. E quando essa mulher estava no leito de morte, as pessoas pensavam que ela morreria. Perguntaram para ela: a senhora não tem medo de morrer? Ela respondeu com certa ênfase: Jesus morreu por mim e ressuscitou para mim. Por isso eu não tenho medo da morte. Se eu morrer, estarei guardada. Se eu não morrer, estarei com Jesus servindo. Que gloriosa esperança dessa mulher tinha, que nos alcança e será o objeto de estudo dessa semana. Vamos estudar sobre isso, a esperança no Novo Testamento. Deus nos abençoe, possamos então aprender nessa semana que Jesus é a nossa grande esperança. E Ele motivou, emocionou, deslumbrou milhares de seus seguidores para que pudessem aceitar essa mensagem, colocá-la no coração e viver uma vida santificada à espera de Jesus na segunda vinda. Vamos estudar essa lição nessa semana. Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração. Obrigado, Senhor, por esse sábado, pela bênção desse estudo. O Senhor Jesus nos mostrando que há esperança da ressurreição, isso no Novo Testamento. Tudo que os patriarcas eles esperavam, Jesus cumpriu e trouxe liberdade e esperança para todos. Obrigado por essa esperança em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha um bom término de sábado. Jesus te abençoe grandemente. Amém.